Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje e eu quero compartilhar com vocês uma palavra de extrema importância, uma palavra de lição para nós, né? Queridos, amém, Gi, amém, querida. Queridos, a nossa vida, eu já falei algumas vezes isso aqui, a nossa vida, ela é resultado das decisões que tomamos. E a partir do momento que acordamos, até o final do dia, tomamos milhares de decisões. Desde decisões mais simples até as decisões mais sérias, mais importantes. E toda decisão, ela gera resultados. Toda decisão, ela gera consequências. Eu tenho certeza que hoje eu e você estamos vivendo consequências e resultados de coisas que escolhemos lá atrás. Coisas boas e coisas ruins. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre decisões. Só que eu quero falar sobre decisões que geram crescimento. Hoje o tema do nosso devocional é decisões que geram crescimento. Queridos, o nosso maior objetivo como ser humano, como filho de Deus, como filha de Deus, como homens e mulheres de Deus, é procurar amadurecer e crescer a cada dia. Se você fizer um comparativo de quem é você hoje, em relação a quem era você há 10 anos atrás, você tem que olhar para você e ver que você cresceu, ver que você amadureceu. Esse é o nosso objetivo como ser humano, crescer e amadurecer a cada dia. Entenda, querido, que hoje eu preciso ser uma pessoa melhor do que ontem. Hoje eu preciso ser um Fernando melhor. Hoje eu preciso ser um filho de Deus melhor. Hoje eu preciso ser um pai melhor. Hoje eu preciso ser um marido melhor. Hoje eu preciso ser um namorado melhor, um filho melhor. É isso que Deus espera de nós, que venhamos a amadurecer e a crescer a cada dia. E para que isso aconteça, as nossas decisões têm que ser decisões que geram crescimento. Porque a nossa vida, ela é resultado das decisões que tomamos, amém? A nossa vida é resultado das escolhas que fazemos. O que você está vivendo hoje é fruto de escolhas e decisões que você fez lá atrás. Por isso que hoje eu quero falar sobre esse tema, decisões que geram crescimento. Decisões que geram crescimento. Eu quero começar o devocional de hoje lendo com vocês a carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 14 ao 16. Preste bem atenção nesse versículo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecido com Cristo. Olha isso. Quando nós crescemos e amadurecemos, nos tornamos semelhantes a Cristo, que é cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir a função específica, ajuda os demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Olha que fantástico isso. Paulo está dizendo que não podemos ser mais imaturos como criança, mas crescer a cada dia e não ser mais levado de um lado para o outro, com emoções abaladas, com sentimentos abalados, mas firmes na fé, maduros, não sendo levados por qualquer vento de doutrina, não sendo levado por mentiras,
mas que somos homens e mulheres maduros, falando a verdade, sendo homens e mulheres honestos, fazendo parte de um corpo, porque eu e você, espiritualmente falando, fazemos parte de um corpo que a gente chama de corpo de Cristo. E cada um nesse corpo tem uma função. E quanto mais maduro você for, quanto mais homem de Deus você for, quanto mais mulher de Deus você for, você vai fazer todo esse corpo se encaixar e andar na engrenagem perfeita. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera de mim e de você. Então, queridos, que as nossas decisões diárias sejam sempre acompanhadas de atitudes maduras, atitudes de homens e mulheres que realmente estão vivendo em Deus. E só dessa forma cresceremos e nos tornaremos pessoas melhores. A base do nosso crescimento é Deus. A base do nosso crescimento são os princípios e valores do reino. Por isso, queridos, precisamos decidir de forma responsável, já que a nossa vida é o conjunto de escolhas e decisões que damos, que faremos todos os dias, que venhamos a fazer decisões que nos ajudam a crescer, que geram crescimento. E de uma forma bem clara e objetiva, eu quero compartilhar com você algumas decisões que vai me ajudar e te ajudar a crescer como homem, como mulher, como aquilo para qual Deus te chamou para ser. Entenda uma coisa, todos nós temos um chamado. Eu cheguei a falar isso aqui algumas vezes. Todos nós temos um chamado. Quando a gente fala a palavra chamado, automaticamente pensamos em chamados específicos. Por exemplo, o pastorado é um chamado específico, o missionário é um chamado específico, a evangelista é um chamado específico. São chamados específicos que Deus faz para a engrenagem do reino dele. Mas, independente desses chamados específicos, todos nós, como seres humanos, temos um chamado. Entenda que a sua vida é o seu chamado. A sua vida é o seu chamado. Então, que a sua vida seja realmente o reflexo de decisões maduras, responsáveis, que vão ajudar você a responder esse chamado da melhor forma possível. Viva plenamente em Cristo, de forma madura, de forma plena, e aí você estará vivendo o seu chamado. Amém? E a primeira decisão que eu quero compartilhar com vocês, que vai te ajudar a crescer, decida aproveitar as oportunidades que Deus te dá. Decida aproveitar as oportunidades que Deus te dá. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 44 e 45. Vosso Pai que está nos céus, faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. O que esse versículo está querendo dizer? A oportunidade são para todos. Deus dá oportunidade para todas as pessoas. Mas existem aqueles que não aproveitam a oportunidade e continuam sendo quem são. Existem aqueles que aproveitam a oportunidade e têm as suas vidas transformadas. Porque o sol é para todos. A oportunidade é para todos. Então, queridos, decida em sua vida a aproveitar todas as oportunidades que Deus está te dando. Por exemplo, essa live que está acontecendo hoje é uma oportunidade que Deus está nos dando para aprendermos mais da sua palavra, para crescermos mais no conhecimento, para nos tornarmos pessoas melhores. Quando tem um culto, por exemplo, de quinta-feira numa igreja, que no caso, falar da nossa comunidade lá, é uma oportunidade que Deus está dando para você ouvir a palavra,
para você crescer, para você absorver conteúdos que vão te fazer ser pessoas melhores. Cultos de domingo, outra oportunidade. Encontros que acontecem, por exemplo, a tarde da oração, a escola bíblica, enfim, qualquer coisa que uma igreja promove é uma grande oportunidade de você crescer na graça, no conhecimento e se tornar uma pessoa melhor. Então, queridos, decida aproveitar as oportunidades que Deus te dá. Olha o que Eclesiastes foi escrito por Salomão. Salomão foi um dos homens, se não foi o homem mais sábio que teve. E Salomão, em Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, diz assim: tudo sucede igualmente a todos. Olha isso. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom e ao puro, ao impuro, tanto o que sacrifica como o que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Ou seja, tudo sucede igualmente para todos. O que a palavra de Deus está querendo dizer para nós é que Deus gera, libera oportunidades para todos. Para todos. Então, queridos, a minha oração nesta manhã é que você esteja atento. Por isso que Jesus sempre diz: orai e vigiai. Esteja atento aos detalhes da vida. Esteja atento àquilo que Deus está te proporcionando para te tornar melhor. Sabe, queridos, às vezes a gente fica esperando o sobrenatural. Às vezes a gente fica esperando que algo novo, assim, totalmente fora da naturalidade humana aconteça para que a gente venha tomar as decisões. Mas entenda uma coisa, Deus é soberano, amém? Ele pode fazer do jeito que Ele quiser, Ele pode fazer uma montanha pegar fogo de novo, Ele pode fazer o maná cair do céu, Ele pode fazer o mar abrir, Ele pode fazer tudo, Ele é soberano. Só que Ele já fez. Porque toda ação de Deus, ela tem um objetivo claro. Toda ação de Deus, ela tem uma razão clara. Não que Ele não possa fazer de novo, Ele pode. Mas Ele já fez para aquela época, para aquele momento e para um objetivo. Então Deus hoje, Ele trabalha gerando para nós oportunidades nos mínimos detalhes, para que venhamos a aproveitar as oportunidades que Ele está nos dando. Então, querido, aproveita as oportunidades, decida aproveitar daqui para frente, fique atento, atenta aos detalhes da vida, do dia, porque Deus trabalha na nossa vida todos os dias, amém? Deus trabalha na nossa vida a todo momento. Ele disse: meu Pai trabalha e eu continuo trabalhando. Trabalhando para nos abençoar, trabalhando para nos dar um bom futuro, trabalhando para realizar coisas na nossa vida. Então, queridos, não perca a oportunidade. A oportunidade. Decida viver tudo aquilo que Deus tem para você. Sabe, quando a gente acorda de manhã, já é uma grande oportunidade de vivermos aquilo que Deus tem para nós. Por isso que começamos hoje a live agradecendo a Deus pelo dia de hoje. Porque esse dia que está começando, e começando com uma chuvinha boa até, esse dia que está começando é uma dádiva. Sabe o que é uma dádiva? Sabe o que significa essa palavra dádiva? É um presente dado de forma voluntária. Deus não tem obrigação nenhuma de nos dar um novo dia. Não é questão de merecimento, é questão de graça, de dádiva. Então, dádiva é um presente dado de forma voluntária. E esse dia que está começando, são 6h22 da manhã, é um presente. Ou seja, é uma oportunidade que Deus está nos dando para viver nele, para viver por ele, para viver com ele, para ser bênção para os outros, para ser bênção na nossa vida. Amém?
Então decida a aproveitar todas as oportunidades que Deus está te dando. Porque tem gente que não aproveita, tem gente que ignora e continua no mesmo lugar, continua sem ver a vida transformada, continua na mesma situação e reclama, e ainda briga com Deus. Então, queridos, decida aproveitar as oportunidades que Deus está te dando. Isso é uma decisão que vai gerar na sua vida crescimento. Amém? Segunda decisão que eu quero compartilhar com vocês. Segunda decisão que vai gerar crescimento na sua vida. Decida buscar a sabedoria incansavelmente. Decida buscar a sabedoria incansavelmente. O que é isso? Queridos, precisamos ser homens e mulheres sábios diante da vida. Porque a sabedoria nos protege, a sabedoria nos guarda, a sabedoria nos faz tomar decisões assertivas, a sabedoria nos faz tomar decisões que vão nos fazer crescer. Olha o que Provérbios, que é um livro de sabedoria escrito, capítulo 3, versículo 13 em diante. Preste atenção nesse versículo. Como é feliz. Em algumas versões, bem-aventurado é. Essa palavra bem-aventurado quer dizer extremamente feliz. Como é feliz o homem que acha a sabedoria. O homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compare a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são de paz. A sabedoria é a árvore que dá vida. A quem abraça, quem a ela se apega, será abençoado. Olha que extraordinário esse versículo. Feliz é o homem. Quando eu falo homem, aqui está falando da humanidade, o ser humano. Então, homem e mulher. Feliz o homem, a mulher, que acha a sabedoria. O homem que obtém a sabedoria, querido, ele vive em paz. Ele vive em paz, ele tem vida longa, diz a palavra. Ele tem riquezas, ele tem honra, ele é extremamente abençoado por Deus. Sabedoria gera vida. Sabedoria gera crescimento. Então, queridos, busque a sabedoria. Aí você vai falar, pastor, onde eu busco sabedoria? Aqui. Esse é o maior livro de sabedoria. Quer ser um homem sábio? Quer ser uma mulher sábia? Não se afaste desse livro. Quer ser um homem sábio, uma mulher sábia? Medite nesse livro todos os dias da sua vida e você obterá sabedoria. Esse é o nosso manual de regra, de prática, de vida, de sabedoria. Por isso que na live eu sempre vou insistir sobre a palavra de Deus. Busque sabedoria, se envolva com as coisas de Deus. Sabe, queridos, ontem eu comentei na palavra que a igreja, ela é o local que devia ser lotado todos os cultos. Todas as igrejas devia ser um ambiente mais cheio do mundo, porque lá você adquire sabedoria, lá a palavra é ministrada. A palavra de Deus diz que a fé vem por quê? Pelo ouvir a palavra de Deus. É lá que a sua fé vai ser fortalecida. É lá que você vai ser cheio de sabedoria. As igrejas deviam ser os ambientes mais lotados do mundo. Então, queridos, busque a sabedoria de forma incansável. Se envolva com os ensinos de Deus. Se envolva com as coisas de Deus.
Sabe, a sabedoria, ela lhe garante proteção. Você erra menos. Você escolhe e faz decisões erradas menos. Você começa a tomar decisões cheias de sabedoria. E isso te faz crescer. Provérbios capítulo 24, versículo 3 ao 6 diz o seguinte: com a sabedoria se constrói a casa, com discernimento se consolida essa casa. Pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O homem sábio, o homem e mulher sábio, é poderoso, é poderosa. E quem tem conhecimento aumenta a sua força. Quem sai à guerra precisa de orientação. E com muitos conselheiros se obtém a vitória. E onde adquirimos sabedoria? João capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Palavras do próprio Jesus. Jesus é a fonte de sabedoria. Quer ser um homem sábio? Quer ser uma mulher sábia? Viva em Cristo. Em Cristo. Então essa segunda decisão é fundamental. A segunda decisão que vai gerar crescimento na sua vida é buscar a sabedoria de forma incansável. Amém? Busca a sabedoria. Sabe, Salomão, ele fez, quando ele ia assumir o reinado, ele fez 1000 holocaustos. Isso agradou tanto a Deus. Sabe o que é fazer 1000 holocaustos? 1000 sacrifícios de animais. Os historiadores dizem que isso levou mais ou menos uns 3 meses para queimar tudo. 1000 holocaustos. Deus se agradou tanto disso que virou para Salomão e falou: peça o que quiser. Imagine Deus virar para você e falar assim: me peça o que quiser. Só que antes dele obter sabedoria, que foi o que Deus entregou para ele de forma abundante, ele já agiu de forma sábia, porque o seu pai já era sábio, o rei Davi. Então conviva com pessoas sábias. Conviva com pessoas sábias, que você também se tornará um sábio. Se tornará uma pessoa que terá o mínimo de conhecimento para decidir as coisas da vida. E aí foi o que aconteceu com Salomão. Ele tinha um mínimo de sabedoria e conhecimento para virar para Deus e falar: Senhor, me dê sabedoria. Ele podia ter pedido riquezas, ele podia ter pedido mulheres, ele podia ter pedido qualquer coisa. Que ele vencesse sempre os inimigos, mas ele pediu sabedoria. E se tornou o rei mais sábio do mundo. Escreveu um livro chamado Provérbios, que é um livro de sabedoria. Escreveu Eclesiastes, que é um livro de vida, de ensinamentos. Ele podia ter pedido tudo, mas ele pediu sabedoria. Que esse seja o meu e o seu anseio em obter sabedoria todos os dias. Amém, queridos? Decida obter sabedoria, decida ser uma pessoa sábia. Porque aí suas decisões serão sábias, suas escolhas serão sábias. Você viverá, como diz a palavra de Deus, a sabedoria, a árvore que dá vida. Quem abraça, quem a ela se apega será abençoado. Quer ter uma vida abençoada? Viva com sabedoria. Viva com sabedoria. Amém, queridos? Vocês estão comigo? Terceira decisão que gera crescimento na nossa vida. Decida não perder o foco. Decida não perder o foco. Olha o que Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24 em diante. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado
sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo e nem luto como quem dá golpes no ar. Olha que fantástico isso. Paulo está comparando a vida cristã com a vida de um atleta. E essa corrida que estamos correndo, ela é para vencer. Como Paulo está dizendo, corram para vencer. Corra para vencer. E essa corrida, ela tem que ser uma corrida de forma disciplinada. Faça o que tem que fazer. Faça o que tem que ser feito. Não perca o foco. O nosso foco é Cristo. O nosso foco é uma vida em Cristo. O nosso foco é completar a carreira em Cristo. Como Paulo, o nosso foco é combater o bom combate. O nosso foco é guardar a fé. O nosso foco é viver uma vida em Deus. Por isso que a palavra de Deus diz: mantenha os seus olhos fixos em Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Olhe para Jesus e jamais desvie o seu olhar dele. Olhe para Jesus. Olhe para a sua palavra. Olhe para a sua vida como exemplo. Jesus é e será a nossa maior referência, como homem, como ser humano, quando esteve vivendo aqui na terra, como Deus, como Senhor. Ele é o nosso maior exemplo, Ele é o nosso foco, que jamais devemos perder. Estamos numa corrida, e só chegará na linha de chegada quem manter o foco. Queridos, não existe outra vida, essa é a única que eu e você temos. Não a desperdice. Mantenha o foco. Decida. O manter o foco é uma decisão, como perder o foco também é uma decisão. E queridos, o mundo nos oferece milhões de distrações para que venhamos a perder o foco. Na verdade, queridos, os problemas, os desafios da vida, as lutas da vida, os gigantes que se levantam, as circunstâncias contrárias, as vozes contrárias, tudo isso são distrações para nos fazer perder o foco. A vida pode estar difícil, os conflitos podem estar intensos, mas olhe para Jesus. Mantenha o foco, porque nele tudo se resolve. Não deixe que as circunstâncias da vida te façam perder o foco. Não deixe que os problemas da vida te distraiam ao ponto de você desviar os olhos de Jesus. Mantenha o foco. Que tudo será resolvido. Tudo será solucionado em Deus. Mantenha o foco. Amém? Quarta decisão. Já estamos caminhando para o final da live. Quarta decisão que gera crescimento em nós. Decida perseverar até o fim. Decida perseverar até o fim. Não chegou no fim? Continua. Não é o fim? Continue marchando. Perseverança é uma decisão, e são para poucos. Grave isso. Perseverança é uma decisão, e são para poucos. Para poucos. Persevere. Olha o que Eclesiastes, de uma forma tão sábia, nos ensina. Capítulo 10, versículo 10. Preste atenção no detalhe desse versículo. Se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Olha isso. Se o machado está cego e a sua lâmina ainda não foi afiada, é preciso golpear com mais força, é preciso continuar. Se você ainda não se tornou maduro o suficiente, se você ainda não se tornou um homem ou uma mulher plenamente em Deus, se você continue buscando, continue estudando, continue se aperfeiçoando, continue se envolvendo com as coisas de Deus.
Ei, você está numa corrida, você está numa jornada e você precisa chegar até o fim. Você não foi criado de qualquer jeito, você não nasceu por acaso. Você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo. Entenda isso. Nós nascemos para dar certo e vamos dar certo todos os dias. Persevere, persevere, não desista. Eu sei que tem dias que dá vontade da gente largar tudo, jogar para o alto e falar, chega. É isso que Satanás quer. É isso que o diabo espera ouvir de nós. Mas somos um povo que não retrocede, diz a palavra de Deus. Somos um povo que não retrocede. E a palavra de Deus ainda vai mais dura, mais funda nisso. E aquele que retrocede, eu não me agradarei dele, diz o Senhor. Continua firme. Deus tem compromisso com aqueles que perseveram. Deus tem compromisso com aqueles que vão até o fim. Se você pegar a história dos hebreus, se você pegar a saída daquele povo no Egito, eles tinham uma promessa, eles tinham um objetivo para alcançar, eles tinham uma linha de chegada chamada Terra Prometida. Só que interessante que daquele povo todo que saiu do Egito, só 2 entraram na Terra Prometida, e a sua geração, Josué e Caleb. Por quê? Porque perseveraram até o fim. Quantas coisas eles viveram, quantas coisas eles presenciaram, quantas coisas aconteceram para ele desistir. Mas eles permaneceram 40 anos, marchando, seguindo, sem perder o foco, sem perder o objetivo, e chegaram até o fim. Morreram velhos, fartos de dia, extremamente abençoados. Ei, desiste não. Desiste não. Continua. Continua. Vai valer a pena. Vai valer a pena. A palavra de Deus diz, aquele que persistir, aquele que permanecer até o fim, receberá a coroa da vida. Então continua, continua, vale a pena, vale a pena. Você só está aqui hoje porque você continuou. Quantas coisas você já viveu na vida que quase fizeram você desistir? E hoje você está aqui, junto comigo, junto com essas pessoas que estão aqui, caminhando na mesma direção, mantendo o mesmo foco, o mesmo objetivo. Desiste não. Grandes coisas o Senhor tem para realizar na minha vida e na sua vida. Mas isso a gente só vai contemplar e ver se a gente permanecer, se a gente continuar. Amém? E último, o último foi esse: decida perseverar até o fim. Eu pensei que eram 5 lições, né? Mas são 4. Então, queridos, quer viver uma vida abençoada? Quer viver uma vida em crescimento? Quer viver uma vida que te faça se tornar uma pessoa melhor a cada dia? Tome decisões corretas. Como eu falei, a partir do momento que acordamos, decidimos muitas coisas. E até o final do dia, se a gente for contar quantas decisões tivemos, milhares. Existem decisões mais tranquilas, mais simples. Existem decisões mais sérias, mais complexas. Mas precisamos tomar sempre decisões que geram crescimento na nossa vida. Então, decida aproveitar as oportunidades que Deus te dá. Não perca as oportunidades que Deus te dá. Decida buscar sabedoria.
Decida buscar sabedoria de forma incansável. Decida não perder o foco. Olhe sempre para Jesus. E decida perseverar até o fim. Essas são decisões sábias que vão te ajudar e me ajudar a nos tornar homens e mulheres maduros. Homens e mulheres segundo aquilo que Deus nos chamou para viver. E tenha certeza, viveremos de forma extraordinária. Amém, queridos? E em Deus realizamos todas as coisas. E eu quero terminar esse devocional lendo com vocês o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, que diz assim, palavras do próprio Jesus Cristo: Eu sou a videira. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, ele dará muito frutos. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Por isso, a maior decisão da sua vida é permanecer em Cristo todos os dias da sua vida. Essa é a maior decisão. Permaneça em Cristo todos os dias da sua vida. E você viverá o melhor ano, os melhores dias da sua vida. Amém, queridos? Vamos orar para a gente finalizar esse devocional. Que essa palavra seja uma palavra de vida para o seu coração, uma palavra de ensinamento, uma palavra de fé e de esperança, para que as suas decisões gerem em você crescimento, gerem na sua família crescimento, gerem nos seus afazeres, no seu dia a dia crescimento. Sempre deseje ser melhor do que ontem. Cresça hoje mais do que ontem. Amém? Vamos orar, Senhor Deus e Pai. É no nome de Jesus Cristo que nós permanecemos na Tua presença. Obrigado, Senhor, por nos acordar. Obrigado por nos trazer aqui diante de Ti e da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Obrigado por nos ensinar de forma objetiva, clara, lições sobre decisões. Que venhamos a decidir de forma consciente, a decidir de forma que nos ajuda a tornar pessoas melhores. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque através da Tua palavra temos vida. Através da Tua palavra somos transformados dias após dias. E como é bom saber que o Senhor cuida dessa transformação, cuida desse crescimento, porque só em Ti podemos nos tornar pessoas melhores. Só em Ti, Senhor, podemos nos tornar aquilo para qual o Senhor nos chamou. Por isso, Pai, que venhamos nesta manhã tomar decisões assertivas, que possamos decidir aproveitar todas as oportunidades que o Senhor nos dá, porque através dessas oportunidades mantemos um relacionamento mais íntimo contigo. Por isso, nos ajuda a decidir, nos ajuda a estar atento, nos ajuda a observar todos os detalhes da nossa vida e aproveitar todas as oportunidades que o Senhor nos dá para viver intensamente contigo. Pai, nos ajuda a decidir, a buscar sabedoria todos os dias, meditar na Tua palavra, se alimentar da Tua palavra, ser cheios do Teu Espírito e nos tornar pessoas sábias, temente ao Senhor, que é o princípio de toda sabedoria. Que possamos viver uma vida intensa no relacionamento contigo e nos tornar homens e mulheres sábios, onde as nossas decisões não vão gerar sofrimento, pelo contrário, vão gerar bênçãos para a nossa vida. Por isso, Pai, vem de encontro à nossa necessidade e nos enche com a Tua sabedoria. Que venhamos a decidir, Pai, a não perder o foco, a olhar firme para o Senhor, a manter os nossos olhos fixos em Jesus, porque só nele, só por Ele, só com Ele, que possamos nele viver plenamente uma vida abençoada. Só nele que seremos abençoados. Que venhamos a tomar a decisão, Pai, de perseverar até o fim. Eu sei que não é fácil, eu sei que existem lutas diárias,
Eu sei que existem guerras espirituais, mas nos dê força, graça suficiente para manter na jornada da vida sem desistir. Existe uma jornada, existe um percurso, que venhamos a trilhá-los segundo a tua vontade e permanecer até o fim, onde um dia possamos dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos teus ensinamentos nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, eu te peço por aqueles que estão online comigo agora. Estenda, Senhor, a tua boa mão e os abençoa. Os encha de sabedoria, que eles possam ter sabedoria suficiente, graça suficiente para tomar toda e qualquer decisão na sua vida. Abençoa a casa, a família, os filhos, os negócios, que eles, onde colocarem as plantas dos seus pés, eles possam ser extremamente abençoados, tocados pelo Senhor. Transforma, Pai, aquilo que precisa ser transformado, restaura o que precisa ser restaurado e que eles vivam uma vida em abundância pelo Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida deles. Tira fora todo medo, toda preocupação, toda ansiedade, toda inquietação de espírito e que eles sejam cheios da tua paz, essa paz que excede todo entendimento. Obrigado, Pai, pela vida de cada um deles. Eu louvo, Senhor, por eles estarem aqui firmes, perseverando junto comigo todos os dias. Obrigado, Pai. Pai, não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra seja vida no coração deles. Que essa palavra seja rema, seja bênção para cada um deles. Que eles possam, através dela, aprender a tomar as decisões e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que esta mesma presença que sentimos aqui esteja com eles também na hora que eles estiverem assistindo essa live. Os abençoa, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por esta manhã, por esse dia, que possamos viver esse dia de hoje intensamente, cheio da tua graça, do teu favor e da tua sabedoria sobre nós. Obrigado, Pai, no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que esta palavra seja uma palavra abençoadíssima para você começar o seu dia hoje. Amém? Tome hoje decisões assertivas. Tome hoje decisões corretas, porque elas vão refletir no seu futuro. Amém?